Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, estamos de volta aqui no Memória Capixaba, agora trazendo mais uma pesquisa que nós fizemos em 28 de maio de 2015. São pesquisas sobre a história do Espírito Santo, seus personagens, suas lendas, né, histórias variadas, né, de todos os tipos, de personagens históricos, homens e mulheres que fizeram a história do Espírito Santo, também aqueles que são anônimos, né? Tem muitas histórias anônimas incríveis. E os nossos monumentos, os nossos acidentes geográficos, que nós temos muitos incríveis também. E tudo o que aconteceu de incidentes, acidentes. E agora eu vou trazer para vocês os personagens, né? De uma matéria aqui, gente, falando sobre três personagens importantes, publicado em 1935, na revista Canaã, que era uma revista importantíssima aqui em Vitória do Espírito Santo. Aqui a gente tem ela trazendo esses três vultos, né? Diga-nos o que sabe de. Olha só, naquela época, ali nos anos 1930, já havia um esquecimento dos personagens, né? E nessa matéria da revista Canaã, eles trazem aqui incríveis personagens que são o Dr. Graciano Neves, o Dr. Moacir Avidos, né, e o Dr. João Aguirre, né? Eu vou trazer para vocês aqui essa matéria que é muito bacana, trazendo esses personagens que são muito legais mesmo. E o texto diz assim, gente, olha, 11 anos há que faleceu o farmacêutico João Aguirre, João Aprígio Aguirre, que tinha uma farmácia muito importante aqui na Praça 8, né? Também na Rua Duque de Caxias, Praça 8, 29, Rua Duque de Caxias 30. Na verdade, naquela época, gente, a farmácia era muito mais do que farmácia. Era praticamente um pronto-socorro, um pequeno hospital. Tratava-se tudo numa farmácia. Uma vez, na Vila Rubim, eu era pequeno, devia ter uns 6 anos, mais ou menos, 7 anos. Eu estava num barzinho com o papai, ali na Vila Rubim, na Avenida Duarte Lemos. E eu estava querendo comer um salgadinho que tinha lá e tal. Aí papai me deu, era um croquete de camarão. Quando eu comi aquele croquete de camarão, gente, eu engasguei com o croquete de camarão, com o rabinho do camarão. Ele ficou entalado e eu perdi a respiração. Gente, eu só não morri naquele dia porque do lado do barzinho ali na Avenida Duarte Lemos, na Vila Rubim, pertinho da ladeira São Jacobe, onde morava meu avô e minha avó, havia uma farmácia, que eu não me lembro agora o nome da farmácia, eu vou fazer uma pesquisa, e o farmacêutico lá já era um senhor de idade, assim, devia ter uns 60 anos, muito experiente, uma farmácia antiga da Vila Rubim, e ele pegou lá uma pinça bem comprida, foi lá na minha garganta e puxou o rabo do camarão. E eu fui salvo naquele dia, eu poderia ter morrido ali mesmo, sufocado, né? Mas voltando, as farmácias eram muito mais do que isso. O Dr. João Aguirre era dono de uma farmácia importante, Farmácia Aguirre, com PH. E na revista Canaã, eles fazem assim uma pergunta: você se lembra dessas pessoas? O que você sabe delas? Olha que legal, a revista, a diagramação maravilhosa, né? As fotografias também, tinha foto e tinha gravuras, né? E aí, ó, fala do farmacêutico João Aprígio Aguirre. A solidez do seu caráter e riqueza de sua alma o habilitaram a uma vida que foi uma contínua vitória sobre todas as fraquezas humanas. Fazia-se assim uma homenagem, né, às pessoas que foram importantes naquele período, né? O texto era bonito, bacana, né? João Aguirre, embora em sua elevada posição social, jamais esquecia a humildade da gente do povo, dos necessitados, filhos da pobreza discreta, que recebiam do saudoso proprietário fundador da farmácia Aguirre o indefectível e generoso auxílio. Gente, João Aguirre é esse primeiro aqui à esquerda, né? Na fotografia aí. Aí continua aqui, deixa eu colocar a foto dele, né? Aí. Ele nasceu em Vitória em 3 de janeiro de 1846, em um sobrado que mais tarde foi desapropriado para a construção do mercado municipal. Olha que interessante. E em cujo local hoje está o edifício do prédio dos Correios e Telégrafos. Então ele nasceu
num prédio que havia no antigo mercado, que ficava onde está hoje os Correios, aqui no centro, né? Na Avenida Jerônimo Monteiro. Gente, olha que interessante. Desde a primeira infância, João Aguirre revelou uma mentalidade forte e sadia, não lhe permitindo os parcos recursos que completasse o curso de medicina conforme desejava. Diplomou-se em 1869 com distinção no curso de farmácia. Em 1870, ele fundou o estabelecimento sob o patrocínio de seu honrado nome e que seus descendentes têm sabido manter com dignidade. Você vê que a farmácia Aguirre funcionou depois da morte do João Aguirre, né? Em 1935 continuava funcionando ali na Praça 8, né? Em 1874, João Aguirre casou-se com a ilustre e prendada dama de alta linhagem, Dona Maria Ernestina Siqueira do Couto Teixeira. João Aguirre exerceu vários e múltiplos cargos de nomeação e eletivos em nossa terra. Na imprensa, espargiu as luzes de seu espírito ao lado dos doutores Deolinda Maciel e José Corrêa de Jesus na direção dos jornais A Atualidade e O Liberal. Ele também era jornalista, né, gente? Pesaroso diante das contingências, foi forçado a aceitar a República, tendo-se retraído nos primeiros tempos após a proclamação da mesma. Você vê que ele era um homem pró-império, né, gente? Ele não era um republicano, né? Em momento de incertezas para a nossa sociedade, assumiu o espinhoso cargo de delegado-geral da polícia, trazendo, assim, a confiança e o sossego ao espírito santense. Como delegado, presidente da Liga Marítima Brasileira neste estado, cargo em que o surpreendeu a morte, assinalados serviços prestou à nossa Marinha de Guerra. Varão foi a quem um periódico da nossa capital, quando do seu pensamento assim se referiu. Abre aspas, quando ele morreu, né, gente? Na madrugada do dia 15 de setembro, terminado, sucumbiu nesta cidade, com 77 anos de vida, o senhor farmacêutico João Aprígio Aguirre, varão de invulgares qualidades que o faziam moralmente um dos cidadãos mais íntegros, estimados e respeitados do nosso estado, seu queridíssimo berço natal. No exercício de sua profissão e em outras eminentes funções públicas, a que o elevaram o seu mérito e a correção escrupulosa de todos os seus atos, não foram pequenos, nem ficaram despercebidos os seus grandes serviços à terra espírito-santense. Bela figura, em quem a energia do caráter sadio e a nobreza dos sentimentos encontraram um físico que as evidenciava aos olhares menos perspicazes. O saudoso instinto perpetuou-se numa prole digna, onde se entesouram todos os belos predicados, que eles queriam dizer no texto que ele deixou uma linhagem, né, filhos e netos, e nesses filhos e netos estão entesourados os belos predicados do Dr. João Aguirre, que o distinguiram e o singularizaram em nosso meio. Aos felizes herdeiros do seu louvado patrimônio moral, nossas sinceras condolências. Então é uma homenagem, né, ao Dr. João Aprígio Aguirre, dono de uma famosíssima farmácia no centro de Vitória, a mais antiga farmácia de Vitória, fundada em 1870. Matéria da revista Canaã, né? A revista Canaã quer estimular a biografia dos que passaram pela vida do Estado, deixando um rastro luminoso em nossa história, como exemplo às novas e sucessivas gerações. Pede aos seus leitores da revista Canaã que colaborem nesta página, com que prestam uma homenagem àqueles que marcaram de forma notável sua época, e inicia com Graciano Neves. Cadê o Graciano? João Aguirre, Graciano Neves. Graciano Neves, uma intelectualidade poliforma que fixou sua época e que se projeta até nova geração.
Dr. Moacir Avidos está aí, já havia falecido em 1935, né, uma pena, faleceu jovem, no Nordeste, está sepultado no cemitério Santo Antônio, né? O engenheiro Moacir Avidos, que em o máximo de sua personalidade aos serviços de remodelagem de Vitória, evidenciando desta forma seu espírito e constante envolvimento. E João Aguirre, a serenidade, o zelo e o cavalheirismo tradicionais, cuja individualidade foi um marco do seu tempo. Então, gente, você vê, né, como eram homenageados esses homens, né? Tá aí o Moacir Avidos, o Graciano Neves e João Aguirre, na revista Canaã. Eu vou ainda fazer uma pesquisa mais abrangente acerca dessa coluna específica. Diga-nos o que sabe de, né, para ver se a gente encontra mais matérias falando desses personagens, né, gente? Então aí estão João Aguirre, João Aguirre, Moacir Avidos e Graciano Neves, né? Então é isso aí, pessoal. Isso foi um videozinho rápido aqui no canal falando dessas personalidades capixabas, né, que fizeram parte da história do Espírito Santo, da nossa cidade. E eu vou trazer outras fazendo pesquisa na revista Canaã, que é uma revista importantíssima aqui do início do século XX, né, dos anos 20 e 30, publicação que a gente encontra nos arquivos aqui do Espírito Santo. Valeu, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá. Se você estiver gostando, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, né? Aciona o sininho. Todo dia, 10 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Se puder divulgar. Se você não estiver gostando de algo, por favor, deixa um dislike também, não tem problema. E coloca lá no comentário o que é que a gente pode melhorar, né? Se você tiver alguma sugestão também que a gente traga aqui no canal, por favor, deixa um comentário, né? Se quiser entrar em contato comigo, nós temos um grupo de conversa no Memória Capixaba no Facebook, você pode me chamar lá, né? Ou em outras plataformas também, né? No Instagram, é só me chamar que eu estou aqui todos os dias para atender com o maior prazer. Valeu, gente, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.